Esqueça os filmes de terror. O lugar mais alienígena do nosso universo não está em outro planeta. Está a quilômetros debaixo dos nossos pés. No fundo do mar. É um mundo de escuridão total, onde a luz do sol é apenas uma lenda. Um mundo de pressão esmagadora, capaz de transformar metal em pó, e um frio congelante. Você pensaria que nada poderia viver lá, mas a vida sempre encontra um caminho, e as criaturas que vivem lá desafiam a nossa imaginação. Elas parecem saídas de pesadelos. Hoje vamos mergulhar fundo e encarar os 10 animais mais bizarros, estranhos e inacreditáveis que a ciência já encontrou nas profundezas. 10. O peixe-ogro. Vamos começar com um cartão de visitas do inferno. O peixe-ogro não tem esse nome por acaso. Proporcionalmente ao seu tamanho, ele tem os maiores dentes de qualquer peixe conhecido no oceano. Eles são tão absurdamente grandes que ele não consegue fechar a boca. Nunca. Seus dentes inferiores são como adagas transparentes, e para evitar que ele perfure o próprio cérebro, a evolução criou coldres especiais no céu da sua boca, onde os dentes deslizam quando ele morde. Mas o mais estranho é a sua juventude. Quando jovem, ele é tão diferente, pálido, com espinhos longos e dentes normais, que os cientistas, por décadas, pensaram que eram duas espécies completamente separadas. Ele vive na escuridão, e sua tática de caça é simples. Ele é uma mina terrestre flutuante. Qualquer coisa que encostar nele é empalada. Não há segunda chance. 9. O tubarão-duende. Se o peixe-ogro é assustador, o tubarão-duende é material de ficção científica. Ele é chamado de fóssil vivo, uma criatura rosada e flácida que parece ter parado no tempo. Ele parece quase desleixado, inofensivo, até que ele ataca. O tubarão-duende tem a mordida mais bizarra do planeta. Ele não morde apenas com a boca. Quando uma presa se aproxima, sua mandíbula inteira se projeta para fora do rosto, como uma segunda boca saindo de dentro da primeira, no melhor estilo do filme Alien. Ele não é rápido. Ele não precisa ser. Ele patrulha lentamente a escuridão. E quando sente algo, ele não persegue. Ele apenas explode sua mandíbula. 8. O peixe-bolha. Você conhece esse cara. Ele é o astro de todos os memes de segunda-feira. Aquela foto da criatura rosa, gelatinosa e com uma cara terrivelmente triste. Mas aqui está o segredo. Nós o julgamos mal. O peixe-bolha só fica daquele jeito porque nós o matamos. Nas profundezas da Austrália, onde ele vive, a pressão é mais de 100 vezes maior do que aqui. Para sobreviver, seu corpo é uma massa gelatinosa, com uma densidade apenas um pouco menor que a da água. Isso permite que ele flutue sem esforço. Quando os barcos de pesca o puxam para cima, essa descompressão violenta simplesmente destrói seu corpo. Aquele rosto triste que vemos na internet é o retrato de uma morte agonizante. 7. A lula vampira. O nome científico dela significa, literalmente, lula vampiro do inferno. E ela faz jus ao nome. Ela vive na zona de oxigênio mínimo, um lugar com tão pouco ar que a maioria das criaturas morreria sufocada. Ela não caça, ela é uma necrófaga. Ela usa filamentos longos para coletar neve marinha, restos de animais mortos, algas e fezes, que caem das camadas superiores. Mas sua defesa é o mais espetacular. Na escuridão, tinta é inútil. Se um predador a morde, a lula vampira ejeta um muco bioluminescente, uma bomba de glitter pegajosa que gruda no predador, iluminando-o como uma árvore de Natal. Na escuridão, ser brilhante é uma sentença de morte, atraindo predadores ainda maiores. 6. O polvo Dumbo. Vamos dar uma pausa no terror absoluto para apreciar o estranhamente adorável. O polvo Dumbo é o polvo que vive nas maiores profundidades já registradas, chegando a 7.000 metros.
Ele ganhou esse nome por causa das duas grandes nadadeiras no topo de sua cabeça, que se parecem com as orelhas do elefante da Disney. E ele as usa para voar pela água, batendo-as lentamente, como um fantasma flutuante. E pálido. Como vive tão fundo, ele perdeu muitas características. Ele não tem saco de tinta, não há luz para se esconder. Ele não muda de cor, não há ninguém para quem se camuflar. E ele não mastiga, ele flutua sobre o leito do oceano e quando encontra um verme, ele simplesmente o engole inteiro. 5. O isópode gigante. Se você tem medo de insetos, pule esta parte. O isópode gigante é essencialmente uma barata do mar, mas do tamanho de um gato pequeno. Eles são parentes distantes dos tatuzinhos de jardim, mas no fundo do mar tudo fica maior. Eles são os faxineiros, lixeiros blindados que rastejam pela lama no escuro, comendo qualquer coisa morta que caia lá de cima. A carcaça de uma baleia, para eles, é um banquete que pode durar uma década. Como a comida é rara, seu metabolismo é incrivelmente lento. Em um aquário no Japão, um desses isópodes ficou famoso por se recusar a comer por 5 anos. 4. O verme da fenda de Pompeia. Este animal não é estranho pela aparência, mas por onde ele escolheu viver. Ele vive no lugar mais infernal da Terra, diretamente na lateral de vulcões submarinos. São chaminés que cospem água superaquecida cheia de enxofre. A água ali pode passar dos 400 graus Celsius, e o verme de Pompeia vive grudado nela. Como ele não cozinha instantaneamente, ele tem um superpoder, ele é um fazendeiro. O verme cultiva um casaco felpudo e grosso de bactérias em suas costas. Essas bactérias se alimentam do enxofre venenoso e, em troca, o casaco de micróbios funciona como o melhor isolamento térmico do planeta, prosperando onde a própria vida deveria ser impossível. 3. O peixe olhos de barril. Este peixe quebrou a cabeça dos cientistas por décadas. Ele tem uma cabeça completamente transparente. Você pode, literalmente, ver o cérebro dele. Por muito tempo, os biólogos ficaram confusos com duas pequenas manchas na frente do rosto. A resposta foi um choque. Aquelas duas coisas na frente não são os olhos, são os órgãos olfativos, o nariz. Os olhos de verdade são os dois barris verdes enormes que ficam dentro da cabeça transparente, e eles estão constantemente apontados para cima. Este peixe fica parado na água olhando para cima, procurando a silhueta de suas presas contra a luz fraca. É um observatório submarino vivo. 2. O peixe-dragão abissal. Nas profundezas, a luz é uma arma. E ninguém a usa melhor que o peixe-dragão. Ele é longo, preto e tem dentes que parecem vidro. Como outros, ele tem uma isca bioluminescente. Mas ele tem um truque extra. A maioria das criaturas do abismo só consegue ver a luz azul. O peixe-dragão, no entanto, desenvolveu a capacidade de produzir e ver a luz vermelha. Ele tem faróis vermelhos sob os olhos. Para todas as outras criaturas, essa luz é completamente invisível. Isso significa que o peixe-dragão tem um equipamento de visão noturna militar, caçando com total invisibilidade. 1. O peixe-diabo negro. Chegamos ao rei, o ícone do abismo, o Melanocetus. A fêmea é uma esfera de dentes, com uma antena na cabeça. Essa antena é uma maravilha biológica, uma luz solitária na escuridão infinita. Peixes menores são atraídos, e então, o vácuo. A boca do diabo negro suga a presa em milissegundos. Mas, se a fêmea é um pesadelo, o macho é uma tragédia. O macho é minúsculo, às vezes centenas de vezes menor. Sua única missão na vida é encontrar uma fêmea. Quando ele a encontra, ele a morde. E não solta mais. Seu corpo então começa a se fundir com o dela. A pele dele se junta à dela, seus sistemas circulatórios se conectam. Ele degenera.
Ele perde os olhos, os órgãos internos, até o próprio cérebro. Ele se torna nada mais do que um apêndice vivo. Um par de testículos permanentemente grudado ao corpo dela. É o sacrifício reprodutivo mais extremo e bizarro do planeta. E então, respiramos fundo e voltamos para a superfície. Deixamos para trás o mundo da pressão, das luzes falsas e dos monstros reais. O que essa jornada nos ensina? Que esses animais não são aberrações. Eles são os mestres da sobrevivência. São a prova de que a vida é mais tenaz, mais criativa e infinitamente mais estranha do que jamais poderíamos imaginar. Eles são os arquitetos do impossível, vivendo em um mundo que mal começamos a explorar. Mais de 80% do nosso oceano permanece um mistério. Se essas são as criaturas que conseguimos encontrar, o que mais está lá embaixo, nos observando da escuridão? E aí, curtiu essa viagem até o fundo do oceano? Se você, assim como eu, ficou de queixo caído com essas criaturas e quer continuar explorando os mistérios do nosso mundo, faz o seguinte, deixa aquele like caprichado aqui no vídeo. Isso ajuda demais o canal a saber que vocês curtem esse tipo de conteúdo. E claro, se você é novo por aqui e não quer perder a próxima expedição, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ah, e antes de ir, tá vendo esse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela? Se você achou esses animais bizarros, você não faz ideia do que vai encontrar lá. Clica aí que eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima descoberta!